Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 21. Amém? E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oremos. Pai, não pelos nossos méritos, não pelas nossas capacidades, não por aquilo que nós podemos fazer diante de Ti, não por aquilo que temos de méritos para entregarmos a Ti, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua grandiosa benignidade sobre nós. Pai, revela a Tua palavra aos nossos corações, que os olhos que estejam fechados sejam abertos, que os ouvidos que não estão ouvindo venham a ouvir, e que os corações que não têm crido venham a crer e entender e se converter, e o Senhor venha os curar. Somos apenas instrumentos nas Tuas mãos. Ensina-me, ensina-os, com o único propósito, o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e eu já escutei várias pessoas, principalmente os jovens, eu acabo tratando mais com eles, quando a gente começa a citar texto para as pessoas, elas falam, você já sei. Parece que elas querem que a gente cite Abacuque, Sofonias, que esse ninguém conhece. Mas a gente cita Mateus, Marcos, Lucas, João, o Novo Testamento, todo mundo já sabe. Mas há tanto para nós aprendermos. Há tanto para mim aprender. Que quanto mais e mais e mais e mais você e eu estudarmos a palavra de Deus, mais e mais nós vamos ver o quão carentes somos dela. E quanto mais e mais nós estudarmos e buscarmos entender a vontade de Deus, nós vamos compreender o quanto nós não sabemos ela. Nós sempre dizemos na igreja, e eu já escutei aqui várias vezes, que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Mas o que isso quer dizer? O que quer dizer que nós fomos salvos, que nós estamos sendo salvos e que nós seremos salvos? E aliás, algo muito importante. Se nós estamos sendo salvos, como continuarmos a ser salvos? Como que é isso? Quando eu escuto essas coisas, parecem muito complexas para a minha cabeça. Esse texto diz, está falando de Maria, que ela daria à luz um filho, colocaria nele o nome de Jesus, que quer dizer Jeová é salvação, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Nós somos salvos dos nossos pecados. Mas se nós somos salvos dos nossos pecados, e se Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, e nós cremos que Jesus morreu e nós morremos com Ele, nós dizemos isso, então por que continuamos muitas vezes vivendo talvez na prática do pecado? Ou vou reformular, talvez não vivemos na prática do pecado, mas por que às vezes pecamos então? Jesus não veio para nos livrar dos nossos pecados? Mas se Ele veio para nos livrar dos nossos pecados, por que muitas vezes nos vemos em pecado? Ou será que Ele veio para nos livrar de parte dos nossos pecados? Não. Às vezes a gente tem a teoria muito na ponta da língua, mas na prática, por que às vezes não parece real isso? Eu sei que eu posso falar isso na vida dos jovens, eu sei que eu posso falar isso na vida dos adultos, eu sei que eu posso falar isso na vida das crianças. Eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que eu morri com Ele, eu creio que Jesus ressuscitou e eu ressuscitei com Ele. Mas por que às vezes eu olho para mim e eu me vejo, Senhor, por que eu fiz isso que te desagrada?
Eu creio em tudo isso que o Senhor está falando. E a segunda pergunta é, as pessoas vão me dizer que é um processo, então. Que eu fui salvo e agora está um processo de salvação. Mas como funciona esse processo de salvação? Ou seja, como eu ser mais parecido com Jesus? Como eu ser mais parecido com Ele? Como eu ser mais santo? São coisas para o nosso cotidiano. Nós lemos no começo do culto, Salmo 51. Um pecado sexual, um homem segundo o coração de Deus cometeu. Uma coisa que com certeza foi muito difícil para ele. E ele escreveu aquele salmo. E ele ficou desesperado. Ele falou: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu fui concebido em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Senhor, eu quero a tua misericórdia. Senhor, cria em mim um coração novo, Senhor. Eu quero um espírito reto, Senhor. E a gente vê como ele clama isso: eu quero de novo a alegria da tua salvação. Senhor, eu quero viver conforme a tua vontade, eu quero viver conforme o teu querer. E todos nós que temos uma experiência real com Jesus Cristo, nós queremos isso. Mas por que às vezes parece que é tão difícil? Porque às vezes na teoria parece que é tão fácil, mas às vezes na prática a gente fala: Senhor, por que eu não consigo cumprir a tua vontade? O que falta? O que eu preciso para fazer o que o Senhor quer? Eu oro e digo: Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida. Eu oro e digo: Senhor, eu quero que o Senhor faça a sua vontade em mim. Eu oro e falo: Senhor, seja a tua vida a minha vida. Mas porque às vezes na prática não é assim? Ou o que é necessário mais, ou que nós busquemos a mais, para que isso se torne mais real em nós? O que nós precisamos fazer? O que devemos deixar de fazer? Ou de que maneira devemos agir? E a palavra de Deus diz tudo isso. Em Isaías, no capítulo 6, Jesus citou esse texto, Isaías 6, versículo 9, versículo 10, não, a partir do 8, Isaías 6, versículo 8, 9 e 10, a palavra de Deus diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e sejam sarados. Vai, diz esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Vocês estão ouvindo, mas vocês não estão ouvindo. Vocês estão vendo, mas não estão vendo. Os olhos de vocês estão abertos, os ouvidos de vocês estão aqui. E ele fala: mas esse povo não está me ouvindo de verdade, esse povo não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Qual é a vontade de Deus para nós? O novo nascimento é a porta de entrada. Mas se a palavra de Deus diz que é necessário aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas se a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se a palavra de Deus diz tudo isso, por que depois de termos uma experiência de novo nascimento, às vezes queremos viver uma graça barata, ou como diz Paulo em Gálatas: irmãos, vós fostes chamados à liberdade, mas não deis ocasião da liberdade para, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Muito bem. Houve um novo nascimento, eu creio nessa obra, e agora?
Ou mais ou menos assim: nasci de novo, e agora? Nas últimas vezes, eu fiquei muito feliz, porque a maioria das pessoas que eu vi se batizarem foram jovens. E as pessoas que não são jovens, às vezes exceções, mas às vezes eu particularmente acabo não acompanhando tão de perto. Então, os jovens eu sei às vezes alguns problemas que eles estão tendo, que talvez eu não sei de outras pessoas da igreja. E a gente começa a ver que os jovens estão com sede, fome da palavra de Deus. Eles falam: eu quero uma experiência com o Senhor, eu creio na obra, eu creio que Jesus morreu por mim e eu morri com Ele. Eu creio que Jesus ressuscitou e eu ressuscitei com Ele. Eu creio que a vida de Cristo está em mim, eu creio em tudo isso, Felipe. Eu quero ser batizado. Eu falei: você crê? Creio. Então vamos falar com o pastor Paulo. E aí falamos com o pastor Paulo organiza a sala de batismo, faz a sala de batismo com eles. E aí, ou aqui, ou lá na chácara, é aquele batismo, é aquela coisa alegre, é aquela coisa feliz. Todo mundo chorando de alegria, da pessoa falando: olha, eu era um pecador miserável, mas eu amo Jesus. E quando a pessoa fala: eu amo Jesus, nosso coração parece que mexe, fala: poxa, ele ama Jesus. E eu fico muito feliz com isso, eu começo a chorar. Eu sou filho dos meus pais, né? Choramos, com a nossa família mesmo. E agora? E aí? Você foi batizado, aleluia. Acabou a festa, você foi para sua casa. Né? Não estou dizendo o novo nascimento deveria ser antes do batismo, né? Mas só para a gente usar aqui o exemplo. Você foi batizado, você foi para sua casa. E aí? Aí vai ter, como diz meu pai, os púlpitos de segunda-feira. Quando você vai voltar para o seu trabalho, talvez não tenha nenhum crente perto de você. Crente não, cristão. Crente, até o diabo é crente. Que ele crê em Deus. Eu acredito que ele existe. Aí nós chegamos durante a semana. E aí eu chego diante do meu patrão, que não é crente. E aí eu chego diante dos meus colegas de faculdade, dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas de escola, dos meus colegas de rua, dos meus familiares, e eles não buscam a Deus. E as provações começam a vir, as dificuldades começam a vir, as perseguições começam a vir. E eu já fui batizado, e já eu creio tudo nisso. Mas e agora, e na prática? A justificação que Deus nos dá através de Jesus Cristo é o que nos leva ao novo nascimento. Mas depois desse processo de justificação que acontece, começa a acontecer algo nas nossas vidas chamado santificação. E é isso que eu queria conversar um pouquinho com os irmãos hoje. A santificação é loucura na prática. Porque a santificação é cada dia mais abrindo mão de nós mesmos e se enchendo dele. É aquilo que João falou, que ele cresça e que eu diminua. A santificação é um processo de cada dia mais e mais eu ficar ao padrão do mundo cada dia mais doido. Por isso que a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas que não são para confundir as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. A santificação é eu começar a andar no meio das pessoas e as pessoas verem uma diferença em mim, porque eu não ajo mais igual a elas. Essas são consequências da santificação. Mas como ocorrer essa santificação nas nossas vidas, irmãos? Como acontece a santificação? E essa é a minha pergunta para os irmãos. É só eu ir vivendo? Eu tenho que buscar alguma coisa? Eu tenho que fazer alguma coisa? Como a santificação ocorre na minha vida? Por que nós hoje não vemos mais a igreja sendo diferente? Porque às vezes eu converso com as pessoas falam: eu sou cristão. E a gente leva uma surpresa e fala: é? Por que nós não vemos mais isso? Eu já conversei com os jovens e eu creio que nós estamos vivendo hoje a última igreja do Apocalipse, que se chama a Igreja de Laodiceia. Uma igreja que algumas características dela Jesus disse: vocês não são frios, nem vocês nem são quentes, vocês são mornos. Não é que vocês estão no mundo completamente, vocês não estão no mundo completamente, mas vocês também não estão na minha palavra completamente, vocês estão ali naquele meio termo.
Nós gostamos de usar aquele texto, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Para a pessoa que não está buscando a Deus, né? Mas se você olhar o texto, esse texto ele não está falando com pessoas que não estão buscando a Deus. Escreve a carta ao anjo da igreja que está em Laodiceia. A igreja que está em Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Jesus batendo na porta da igreja. Jesus fora da igreja. Precisamos abrir os nossos olhos. Para que não aconteça conosco a mesma coisa que estava acontecendo e que está acontecendo hoje com o povo de Deus. Ou com aqueles que se dizem povo de Deus. Meus irmãos, o diabo tem cegado os nossos olhos para que nós não vejamos que o Senhor está próximo e que a vinda do Senhor é próxima. E que nós estamos vivendo o nosso cotidiano, e eu digo como jovem, que o cotidiano do jovem às vezes principalmente você vai chegando nessa idade, as festas e tal, e o pessoal chamando e tal, é complicado. Se a pessoa não está firme. Nós precisamos hoje de uma igreja séria. Nós precisamos hoje de uma igreja dedicada. Nós precisamos hoje de uma igreja que ame a volta do Senhor. Nós precisamos de uma igreja que diga Maranata, ou seja, ora vem, Senhor Jesus. Paulo, quando estava no final da sua vida, a Timóteo, no livro de 2 Timóteo, ele disse o seguinte: combati o bom combate, e ele diz, eu, Paulo velho, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada. Olha só, ele disse, a coroa da justiça, eu sei, eu tenho convicção da minha salvação. Muitas pessoas não têm convicção da sua salvação. Mas ele disse, eu tenho convicção da minha salvação. A coroa da justiça me está preparada, e não somente a mim. A coroa não está preparada somente a mim, mas também para todos aqueles que amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Você pode falar, Senhor, eu quero que o Senhor venha. Porque eu converso com algumas pessoas, elas falam, Senhor, espera mais um pouquinho aí que eu preciso organizar umas coisas aqui. Meus irmãos, nós precisamos ser a igreja que clama, Senhor, vem logo. Senhor, eu tenho planos na minha vida, Senhor, eu quero casar, Senhor, eu quero ter filhos, Senhor, eu quero ter um bom emprego, Senhor, eu quero ter uma boa aposentadoria, mas eu abro mão de tudo isso se o Senhor vier, porque eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos de uma igreja santa, nós precisamos de uma igreja que tenha fome e sede do Senhor. Tem alguns irmãos dentro da igreja, e eu me enquadro nesses irmãos, que são chamados dos irmãos chatos. Que são aqueles irmãos que falam, irmão, porque você não foi na igreja? Irmão, cadê você? Irmão, mas irmãos, aliás, isso nem deveria acontecer. Um dia eu fui no centro de recuperação, e eu conversando com os rapazes lá, eu disse, crente é chato. E um outro lá bateu no outro e falou, é verdade. Porque nós andamos e caminhamos contra esse mundo. E se não tem sido assim, meu irmão, você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem plena convicção de que se o Senhor voltasse hoje, ou se você morresse hoje, você estaria no paraíso, como aquele rapaz que foi crucificado do lado de Jesus? Santificação é algo que precisamos. Mas, das duas, uma. Ou a igreja hoje não tem sido igreja, na verdade, porque tem sido, como disse Jesus, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são somente mandamentos de homens. Ou é uma igreja igual a igreja de Coríntios, que Paulo fala, porque vós não sois espirituais, mas carnais, e eu estou tendo que falar como carnais para vocês. Porque enquanto está havendo dissensões, essas picuinhas, essas coisinhas de crianças aí, eu tenho que tratar vocês como carnais ainda.
Mas como sermos santificados? A primeira coisa, e o básico disso, é amar o Senhor. Mas agora eu gostaria de falar uma coisa com os irmãos, e eu gostaria de dar um foco na santificação. Um foco necessário na santificação. Um foco necessário para que nós sejamos santificados. E um foco que eu não tenho visto, pelo menos com as pessoas que eu tenho partilhado dessa mesma fé. Levanta a mão para mim. Quantos tiveram pelo menos uma refeição hoje? Uma refeição? Não sei, vai ver que tem alguém de jejum, regime. Tina comeu muitas. Quem teve duas refeições? Duas refeições. 3. Tá forte o negócio aqui. 4 refeições. Olha que nem chegamos na janta ainda. Ainda temos uns gatos pingados aí. Quem parou 4 vezes para ler a Bíblia hoje? Não, parar. Não estou falando de vir na igreja, meu irmão. Não estou falando que você leu na escola bíblica e agora está lendo no culto à noite. Ou que parou uma vez 4 horas. Pode ser. Você leu sua Bíblia hoje? Não. Estou falando na igreja. Não estou falando na leitura meditativa. Não é responsiva. Ele falou que é meditativa. Você leu sua Bíblia ontem? Quantas refeições você teve ontem? E quantas vezes você leu a sua Bíblia ontem? Eu me lembro quando eu era adolescente, e nós éramos aqui da salinha daqui, e nós tínhamos o professor irmão Rony. E os adolescentes, eles liam a Bíblia. Mas é porque o irmão Rony disse que ia dar um chocolate para cada dia na semana que lesse a Bíblia. Quem lia 7 vezes ganhava 7 chocolates. Quem lia 6, então todo mundo, nem que seja um versículo, lia durante a semana para ganhar. Qual a importância que a palavra de Deus tem na sua vida hoje? Qual a importância e qual o desejo no seu coração que você tem tido de buscar intimidade com o Senhor? E o que é intimidade com o Senhor? Meus irmãos, eu fico abismado de pessoas que dizem ser filhas de Deus e amar a Jesus, e somente se encontrarem satisfeitas de ter um relacionamento de final de semana com Jesus. E os jovens, eu ainda incomodo eles para vir no sábado e no domingo. Aqui, na verdade, a maioria dos irmãos é no domingo só. E durante a semana, aqueles que vão nos núcleos, por favor. Qual a importância que você dá para Jesus na sua vida? E se a gente fala sobre amar a volta de Jesus, não é a volta em si, mas é a pessoa dele que está voltando. Quantas vezes você tem lido a sua Bíblia? Quantas vezes você tem meditado na sua Bíblia? Quantas vezes você tem buscado a Deus na sua Bíblia? E se você não tem uma Bíblia, por favor, me procure no final do culto que eu te dou uma. Sempre deixo a Bíblia no porta-malas ali do carro, para essas circunstâncias. Como queremos uma vida de santificação, sem termos uma intimidade com aquele que nos santifica? Como queremos uma vida parecida com uma pessoa, sem conhecermos essa pessoa? Quando nós queremos ser parecidos com alguém, nós buscamos estar constantemente perto dessa pessoa para aprendermos os seus trejeitos, para aprendermos a maneira como fala, para aprendermos a maneira como age, para aprendermos a maneira como pensa, para aprendermos a maneira como anda. Mas como podemos falar que queremos ser parecidos com Jesus se não buscamos saber como ele agiria nessa circunstância, como ele pensaria nessa circunstância, como ele falaria nessa circunstância? João disse que ele cresça e que eu diminua, mas como ele vai crescer em mim se eu estiver longe dele? Tem alguns irmãos que eu converso e às vezes eles tentam fazer regime. E regime de comer menos ou regime de
deixar de comer, aí seria jejum. E é interessante que no começo é muito difícil. Tanto a pessoa que está querendo fazer regime, mas regime de corta mesmo, bastante coisa, ou quanto aquelas pessoas que estão querendo fazer um jejum. Jejum de comida, 100%. E essas pessoas me mostram e me falam como é difícil, porque elas começam às vezes de manhã, e fica de manhã sem o café da manhã, aguenta até o almoço, sem o almoço, mas chega à noite, morrendo de vontade de comer. E se passa no dia seguinte, parece que tem um bicho dentro da barriga delas. Meus irmãos, eu tenho plena convicção de que se desde domingo passado até hoje, algum dos irmãos que está aqui estivesse sem se alimentar, provavelmente não estaria aqui hoje. Mas porque nós achamos que nós podemos estar desde domingo passado até esse domingo, sem ter intimidade com a palavra do Senhor, e ainda estarmos bem espiritualmente. E você sabe, e nós sabemos, quando nós vamos diante do Senhor para ter uma intimidade, para nos enchermos dEle, e quando vamos dEle por religiosidade, só para falar, se alguém me perguntar, eu vou dizer que eu li a Bíblia todo dia. Meus irmãos, precisamos de intimidade com Ele, e a santificação somente virá através de uma intimidade real com a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. João, capítulo 17, versículo 17. Jesus, na sua última oração ao Pai, antes de ser preso no jardim do Getsêmani, ele estava orando sobre os seus discípulos, e tanto aqueles que o seguiam, quanto ele disse, aqueles que depois viriam a crer nele. Em João 17, 17, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só o que esse texto está falando. Ele chega ao Pai e diz: Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor santifique os discípulos através da verdade. E ele diz: e Pai, a tua palavra é a verdade. Santifica os teus discípulos, santifica os meus discípulos através da tua palavra. Irmãos, nós não podemos viver uma vida de religiosidade, uma vida de domingueiros. Meus irmãos, nós às vezes parece que esquecemos as exortações que Jesus fez, e esquecemos às vezes porque até não sabemos dessas exortações. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome fizemos milagres. E Jesus disse: então lhes direi abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Meus irmãos, você tem noção do que é isso? Pessoas chegando para Jesus naquele dia e falar: Senhor, eu expulsei demônios. E às vezes, se nós vemos pessoas expulsando demônios, fazendo milagres, é o super crente. E esse super crente estava chegando diante de Jesus e falando: eu expulsei demônios, eu fiz milagres, e tudo no teu nome. E ele vai falar: e eu não conheço você, nunca tive uma intimidade real com você, se aparta de mim. Meus irmãos, não adianta chegarmos no dia do juízo, no dia que todas as coisas, todas as pessoas estiverem diante do Senhor, falar: Senhor, eu estava todos os domingos na casa do Senhor. Eu nem sei quem é você. Meus irmãos, quando a palavra de Deus diz que o Evangelho
que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, é porque isso é uma realidade. É uma realidade que eu converso com os jovens para nós começarmos a pensarmos nessa realidade desde essa idade. E é uma realidade que eu converso para os irmãos, que é uma realidade que nós devemos pensar desde qualquer idade. Porque estava conversando hoje com a irmã Juliana, do irmão Aparecido, e nós estávamos conversando sobre uma pessoa, e eu falei, ainda bem que ele ainda está vivo. Porque enquanto há vida, ainda há esperança. Porque se ele está vivo, quer dizer que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a vida dele essa manhã. E ele não foi consumido por essa causa. E ainda há esperança para essa pessoa. E ela falou, é verdade. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque ainda há esperança para nós. Como nós podemos dizer que estamos vivendo vida em abundância, sem buscarmos, sem termos uma intimidade com aquele que emana a vida em abundância? Quando nós falamos que somos mais que vencedores, a Bíblia fala, somos mais que vencedores em Cristo. Vida em abundância em Cristo. Filho de Deus em Cristo. Imagem e semelhança de Deus em Cristo. Santificação em Cristo. Em Cristo. A igreja dos Laodicenses disse, eu estou rico. E aí Jesus chega para ele e diz, mas não sabe que você é um pobre, cego, miserável e nu. E eu estou te avisando antes de chegar ao fim. Aconselho-te que de mim compres. Eu aconselho que você mude, meu jovem. Aconselho, igreja, que você tome um posicionamento. Porque eis que cedo venho. E eu tenho lhe dito. E eu tenho lhe alertado. Todos os dias. Nas 7 cartas das igrejas do Apocalipse. Ele começa as cartas dizendo, conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Ainda que ninguém conheça, eu conheço as tuas obras. E no final de todas as cartas, ele fala uma repreensão. Algo que deve ser feito. Um posicionamento que deve ser tomado enquanto ainda há esperança. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, a santificação que Deus tem para nós é muito mais do que somente fazermos a vontade de Deus. Como assim? O que Deus quer para nós através da santificação é mais do que somente vivermos uma vida conforme a vontade dEle. Mas a santificação que Deus quer para nós através da sua palavra é vivermos uma vida de conhecimento a respeito dEle. Deus quer mais do que somente pessoas que venham a obedecê-lo. Deus quer pessoas que venham a conhecê-lo. Não se glorie o rico na sua riqueza. Não se glorie o forte na sua força. Mas a palavra de Deus diz o quê? Aquele que se gloriar, glorie-se disso. Você quer se gloriar de alguma coisa? Então você se gloria disso, em me conhecer. Eu quero ter alguma glória, Senhor. É bom. Você tem dinheiro? Sim, não se gloria nisso. Você tem força? Sim, não se gloria nisso. Você tem poder? Sim, não se gloria nisso. Você quer se gloriar em alguma coisa? Sim, eu quero me gloriar. Então glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Como nós estamos pervertendo as nossas mentalidades. O pastor disse que eu estou fazendo faculdade de teologia. Ah, meus irmãos, como realmente estamos pervertendo essas mentalidades? Como realmente estamos pervertendo? Hebreus, capítulo 5. Versículo 11 em diante. Paulo não, desculpa, é sempre costume, não se sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. O autor do livro de Hebreus
Estava falando sobre questões de sumo sacerdócio, questões de Velho Testamento. Ele estava falando sobre algumas questões complexas. E no Hebreus 5, versículo 11 em diante, ele dá uma repreensão e diz o seguinte: do qual muito temos que dizer, essas coisas que ele acabou de falar, de difícil interpretação. E olha a razão pela qual ele diz que essas coisas foram de difícil interpretação. Não é porque elas eram complicadas, mas teve uma razão para elas serem de difícil interpretação para as pessoas. Olha só o que o texto diz. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto, ou porque, vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres ou professores, pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado, ou não tem experiência, na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu disse para os irmãos de que o objetivo de Deus na sua santificação do seu filho, não vou nem generalizar a igreja, é a vontade da igreja, mas o objetivo de Deus, se você teve uma experiência de novo nascimento, é em te santificar. E se eu pudesse dar uma definição para santificação, seria: santificação é Deus nos moldando cada dia mais e mais à imagem e semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Santificação. Deus nos moldando cada dia mais e mais à imagem e semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Santificação só vem através da palavra de Deus. Santificação seria duas coisas que Deus nos quer através da santificação. Primeira, nos levar a cumprirmos a sua vontade. Segunda, nos levar a conhecê-lo. Conhecer o seu caráter, conhecer a sua pessoa, conhecer aquilo que ele é. E está tudo aqui. Mas por que não conhecemos? Ou porque muitas vezes parece que é tão complicado. Ou como diz o texto, é tão de difícil interpretação. E ele diz, isso é de difícil interpretação, porque vocês estão se fazendo negligentes para ouvir. Porque muitos estão ouvindo a palavra, ó. E a Bíblia fala, vocês já deveriam ser mestres. No grego, essa palavra mestre, didaskalos, que quer dizer, vocês já deveriam ser professores. Vocês deveriam estar ensinando os outros. Vocês já deveriam ser professores, mestres pelo tempo. Mas vocês ainda estão necessitando de que torne a ensinar ou ensine de novo os primeiros rudimentos, as coisas mais básicas da palavra de Deus. E vos a fez feito tais, de que vocês estão precisando de leite, e não de sólido mantimento. Criança, bebê, tem que dar leite. Um pedaço de picanha é uma delícia. Mas se você pegar um recém-nascido e tentar botar um pedaço de picanha na boca dele, vai fazer muito mal. E Deus fala, e Deus nos mostra. Eu queria que vocês experimentassem coisas grandiosas. Eu queria que vocês experimentassem o sabor da picanha. Eu queria que vocês vissem como tem alimentos e como tem coisas muito melhores do que leite somente. Não que o leite não seja bom, mas vai além do leite. Tem outros tipos de alimento, tem algo maior que eu quero que vocês experimentem, que vocês conheçam de mim. Tem coisas grandiosas que eu quero que vocês saibam de mim, do meu caráter. Se vocês são os meus filhos, eu quero que vocês me conheçam.
mas eu não posso fazer com que vocês me conheçam, eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês só podem usar leite, porque vocês ainda não estão experimentados, ou vocês ainda não têm experiência na palavra da justiça. O que o diabo mais quer, e todos aqueles que começarem uma faculdade de teologia vão ver isso. O que o diabo mais quer não é nem que nós não venhamos na igreja quando eu quero dizer as paredes. O que o diabo mais quer não é nem que, não estou falando que ele quer isso, mas não é o foco dele. Que nós tenhamos comunhão uns com os outros. O que o diabo mais quer é que nós não tenhamos uma intimidade com a palavra de Deus. Come essa sua Bíblia aí. Se alimenta mais dela do que você se alimenta de comida. E às vezes eu já escutei circunstâncias, isso acontece comigo. Eu estou ocupado, eu não tenho tempo, não é verdade? Mas então vou dar alguns exemplos bíblicos que Deus olhava para a vida desses rapazes e falava, você vai ter tempo. Josué é um bom exemplo. O povo de Israel foi entrar na terra prometida, ia ter muitas guerras agora em diante, muitas batalhas eles iam ter, e Josué era como se fosse o presidente, Josué era o líder do povo. E os estudiosos contam que aproximadamente entre homens, mulheres e crianças, entre o povo de Israel, quando saíram do Egito, eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Quando entrava na terra prometida, aproximadamente 5 milhões de pessoas. Foram 40 anos no deserto. Então ele era o presidente de uma nação de 5 milhões de pessoas. Tinha coisa para fazer, né? E aí Deus vem para ele e diz, medita na palavra de dia e de noite. Josué capítulo 1. Como assim, Senhor? Eu não tenho tempo. Meditar de dia e meditar de noite. Se o Senhor falasse pelo menos para meditar uma vez no dia, dava, mas 2 vezes ainda. Daniel. Os medos e persas. De acordo com a Bíblia e de acordo com a história, houve uma época que os medos e persas, o reinado dos medos e persas, era o reinado mais poderoso que existia em toda a face da terra. Foram eles que venceram os babilônicos. E agora o reinado do Medo e Persa era o reinado mais poderoso que existia em toda a face da terra. O reinado com a força bélica, com a força de exércitos mais poderosa que existia. O reinado que tinha mais locais para governar. E a palavra de Deus diz que tinha o rei Dário. E a palavra de Deus diz que o rei Dário, ele dividiu em 120 províncias o seu reino. Ou seja, 120 estados. Ele pegou o reino inteiro, dividiu em 120. Pegou esses 120 e colocou um homem sobre cada um desses locais. Então ele pegou 3 homens e colocou para governar sobre esses 120 rapazes. Então tinha Dário, tinha 3 homens e tinham 120 homens. Para governar um reinado inteiro. O rei Dário tinha muitas responsabilidades. Mas quem mais tinha responsabilidade acabava sendo esses 3 homens. Porque esses 3 homens tinham a responsabilidade de olhar se todo mundo estava fazendo as coisas certas. E a palavra de Deus diz que Daniel era um desses 3 homens. E a palavra de Deus diz que Daniel estava fazendo um trabalho tão bom, que o rei Dário estava no seu coração de colocar ele acima desses outros 2 que estavam com ele. E a Bíblia fala, em muito resumo da história, que quando houve um decreto em que ninguém poderia adorar, ninguém poderia fazer uma petição para nenhum Deus, para nenhuma pessoa, a não ser o rei Dário por um período de tempo, quando Daniel leu aquilo, senão seria jogado na cova dos leões, quando Daniel leu aquele decreto, então ele leu o decreto que dizia, ninguém pode fazer nenhum pedido a nenhum Deus, a ninguém, a não ser ao rei Dário, durante um período determinado. Quando ele leu aquilo, a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que Daniel saiu de lá e ele foi falar com Deus. E a Bíblia conta que ele foi falar com Deus como de costume ele tinha.
3 vezes ao dia. Como um homem ocupado como Daniel tinha tempo de ficar 3 vezes ao dia diante do Senhor? Como a palavra de Deus diz que Deus não manda provação além daquele que possa suportar, eu tenho plena convicção de que Ele não faz petição além daquilo que nós podemos fazer. Deus não é um Deus mau. Deus não é alguém ditatorial, um ditador. Mas Ele é Pai e amoroso. E é porque Ele quer o melhor para nós. E o último texto, meus irmãos. Apocalipse. No capítulo 19, no versículo 11 em diante, a palavra de Deus vai dizer a razão essencial e o porquê é tão importante de nós termos uma intimidade com a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós somos santificados. Porque é através da palavra de Deus que nós temos intimidade com o Senhor. Porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos a Ele. Por quê? E o versículo 11, falando sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitas diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Olha o versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. O nome pelo qual se chama Jesus é... Como é o teu nome? Meu nome é Palavra de Deus. Tenham intimidade comigo. Caráter de Jesus. E aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E eu só sei ali como ele andou. Através disso é possível. Eu sei que é, porque ali diz que é. Conhecermos Ele. Termos intimidade com Ele. E nos livrarmos desse mundo perverso. E nos tornarmos mais parecidos com Ele. E tantas outras razões que seriam uma outra pregação inteira. Perseverem, meus irmãos. Ninguém disse que seria fácil. Jesus nunca seria chamado no Procon por propaganda enganosa. Ele disse, no mundo há 3 aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, pela manifestação da Tua palavra. Senhor, dê-nos fome e sede da Tua palavra. Que nós busquemos intimidade com a Tua palavra. Que nós queiramos Te conhecer mais pela Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, esteja no nosso falar de manhã, no nosso dormir. Que a Tua palavra esteja em nossos lábios, Senhor, no nosso caminhar. Que a Tua palavra esteja nas nossas paredes. Que a Tua palavra esteja em nós. Que a Tua palavra esteja em tudo aquilo que fazemos, pensamos, agimos. Senhor, porque a Tua palavra é o Senhor. Pai, a Tua igreja não quer ser uma igreja chamada morna. Mas queremos agir e andar da maneira que o Senhor quer. Viver da maneira que o Senhor quer. Nós descansarmos em Ti da maneira que o Senhor quer. Nós entrarmos no Teu sábado, no Teu descanso. E falarmos, Senhor, realiza em nós. Porque nós nem mesmo sabemos agir conforme a Tua vontade. Senhor. Fecha os nossos lábios para não falarmos coisas que não convêm. Abre os nossos lábios para falarmos somente aquilo que
é conforme o que o Senhor deseja. Que os nossos pés sejam direcionados para onde o Senhor quer que eles vão. Que as nossas mentalidades, que as nossas mãos, que as nossas bocas, que os nossos olhos, que tudo que há em nós, que é o teu templo, seja feito conforme aquilo que o Senhor quer. De coração, nós te pedimos que o Senhor cumpra a tua vontade em nós. Obrigado pelos meus irmãos e obrigado pela tua igreja, que está reunida aqui hoje, e nós cremos que em vários outros lugares nessa cidade. Abençoe-os também aonde estiverem, que o teu nome seja glorificado neles ali. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, agora e sempre, por Jesus. Amém.